saudação fraterna a todos os internautas. Estamos de volta para mais uma incursão na busca do conhecimento. Continuamos hoje com as nossas reflexões voltadas ao progresso do conhecimento na área da evolução dos meios de comunicação, que chegaram a um patamar tão fantástico que já conseguimos comunicar-nos com a outra dimensão, isto é, conversando através da palavra escrita e falada com seres que já partiram há muito tempo de nosso meio na Terra. Então você que está nos assistindo pode perguntar: mas isso é possível? Os encarnados podem comunicar-se? Vamos abrir um pequeno parênteses entre a nossa pesquisa histórica para propor a seguinte reflexão. Primeiro, temos hoje a certeza de que a vida continua na outra dimensão. Segundo, quando desencarna um familiar, por exemplo, muito querido, com o qual temos uma ligação muito estreita, você, eu, todos nós não gostaríamos de obter informações das condições e a vida que ele está levando do outro lado do rio da vida? Terceiro, da mesma forma, esse ente querido tem a mesma vontade de comunicar-se, de dar notícias suas falando para os que ficaram sobre o mundo que ele encontrou? Assim, se existe essa vontade de admitir de os dois lados, e por que a comunicação não acontece? Respondemos: porque não existem meios de comunicação. E por que não existem meios de comunicação? Respondemos com toda a convicção, porque a nossa cultura religiosa não admitiu ao longo de mais de 2 milênios que essas comunicações sejam possíveis. Porque a cultura judaica cristã, através do legislador judaico Moisés, proibiu essas comunicações e nós herdamos esse conhecimento, que bloqueou para grande parte da humanidade ocidental a admissão dessa possibilidade. Então cabe formular a seguinte pergunta na continuação: se Moisés proibiu essa prática, é porque o povo judaico a praticava, logo ela existia, ela acontecia. Passaram-se em torno de 3.500 anos do tempo que medeia entre a existência de Moisés e nós outros na atualidade. Assim constatamos que o grande obstáculo para o avanço do conhecimento nas comunicações está em nossa cultura religiosa, que respeitamos, mas não significa que devemos endossá-la. Continuemos a reflexão em torno do progresso dos meios de comunicação no campo material. Assim, devemos criar um parâmetro sinalizador dentro de nossa história recente para podermos traçar um paralelo em comparativo entre o passado e o presente. Então, caro internauta, raciocine comigo e constatamos que o progresso dos meios de comunicação é bem recente. Isso se verifica tanto pela história escrita quanto relembrarmos do nosso passado que vivemos, especialmente aqueles que nasceram antes da metade do século passado. É só folhear as páginas da memória e lembramos o mundo em que vivíamos. É justo que, ao falarmos desse tema, lembremos de uma das figuras mais importantes que marcaram o começo dos meios de comunicação. Trata-se do padre Roberto Landel de Moura, nosso conterrâneo, nascido na cidade de Porto Alegre e que foi o verdadeiro descobridor das ondas, depois denominadas de hertzianas, que possibilitaram a comunicação à distância. E segundo seus dados biográficos, ele construiu o primeiro transmissor sem fio
para a transmissão de mensagens no ano de 1892, melhor dizendo, portanto, há 123 anos atrás, realizando uma transmissão como experiência na cidade de São Paulo num percurso de 8 quilômetros. Como a comunidade viu essas comunicações à distância sem fio, vejam bem, o padre Landel foi perseguido porque grande número de pessoas do alto de sua cultura entendiam que se tais comunicações acontecessem, é porque ele tinha uma relação com o demônio. Não fosse a participação do conhecido príncipe das trevas, e isso não seria possível. Seu biógrafo conta também um fato marcante. O padre Landel solicitou, vejam bem, no ano de 1905, isso são 110 anos atrás, ao então presidente da República, Rodrigues Alves, 2 navios para demonstrar seus inventos. Esses navios ficariam a uma distância um do outro no mar da Guanabara para mostrar que não poderia haver nenhum fio que os ligasse. Um oficial de gabinete do presidente perguntou ao padre Landel que distância ele queria que os navios ficassem separados. O padre Landel respondeu que qualquer distância e acrescentou, e aí foi o grande erro dele, porque se ele tivesse uma onda portadora, falaria com qualquer parte do universo. Esse exagero, ou então essa explicação, foi a coisa pior que ele poderia fazer, porque o oficial ficou boquiaberto ao saber que o padre falava em transmissão a qualquer distância. E então aconselhou o presidente a não permitir o experimento, achando que o padre era verdadeiramente maluco. Então veja, amigo internauta, isso aconteceu apenas há 105 anos atrás. Por isso a nossa convicção de que o progresso dos meios de comunicação é recente. De certa forma, isso se repetiu e continua se repetindo em alguns segmentos, agora relacionado com essa outra realidade, a comunicação entre os dois mundos. Da mesma forma como a maioria da sociedade duvidou da descoberta do padre Landel, continuam duvidando hoje da comunicação entre os dois mundos. Porém, asseguramos que a dúvida, a descrença, não muda os fatos. Assim, o padre Landel de Moura passou a ser um gênio esquecido pelo preconceito. Aí encontramos a razão de Einstein ter afirmado ser mais fácil detonar um átomo do que um preconceito. No próximo encontro, continuaremos abordando esse tema, enquanto enviamos a todos o nosso fraternal abraço.